Surgiram novos detalhes sobre a vida de Whitney Houston, compartilhados por alguém que era mais próximo dela do que a maioria, sua amiga de longa data. A história revela um lado da vida de Whitney que poucos conheciam, sugerindo um amor que ia muito além da amizade. E naquele momento, nós dois nos encontramos, e nossas bocas se tocaram. E esse foi nosso primeiro beijo. Foi incrível. Essas revelações estão levantando novas questões sobre as lutas particulares de Whitney. O que realmente estava acontecendo nos bastidores? A verdade pode ser mais surpreendente do que se esperava. Crawford fala sobre Whitney. Whitney Houston, a lendária cantora, era conhecida por músicas como I Will Always Love You, mas nunca soubemos realmente para quem eram todas essas letras sinceras até hoje. Sua melhor amiga de longa data fala sobre o amor que Whitney Houston compartilhou no passado. Robin Crawford falou sobre a primeira vez que conheceu Whitney Houston. Foi no início dos anos 80, quando Houston estava começando a se tornar popular no setor musical. Crawford estava trabalhando em uma gravadora em Nova York, e Whitney estava lá para uma reunião. Desde o momento em que se olharam, Crawford sentiu uma faísca. Havia algo magnético em Whitney. Sua energia era inegável. Ela se apresentou como Whitney Elizabeth Houston, e eu soube imediatamente que ela era especial. Naquela época, Houston já tinha contrato com a Wilhelmina como modelo que cantava em shows em Manhattan. Crawford ficou impressionada com a presença de Houston. Ela disse que Houston era uma mulher bonita e confiante, com um sorriso brilhante que iluminava todos os ambientes. Ela também era calorosa e tinha um grande charme. Ao se cumprimentarem, ela afirmou que houve uma conexão instantânea, como se elas se conhecessem há anos. Foi um sentimento que as duas mulheres reconheceriam mais tarde, como o início de algo profundo e belo entre elas. Nos dias que se seguiram ao encontro, Robin passou a pensar em Whitney com frequência. Elas começaram a passar mais tempo juntas, primeiro em ambientes profissionais e depois fora do trabalho. Nossa amizade era profunda. No início dessa amizade, era física. Ela contou sobre o relacionamento das duas. A cada encontro, eles se aproximavam mais. Elas compartilhavam risadas, histórias e sonhos. Crawford admirava a determinação de Houston em ser bem-sucedida, dizendo que ela sempre sabia para onde estava indo. E, por sua vez, Houston se sentia atraída pelo apoio de Crawford. A conexão entre elas era fácil e genuína. Ao se conhecerem melhor, descobriram como suas experiências e aspirações eram semelhantes. As duas jovens estavam tentando vencer em um setor desafiador e contavam com o apoio uma da outra. Crawford, que era mais velha, agiu como protetora, ajudando Houston a superar as pressões decorrentes da fama. Houston, por sua vez, trouxe alegria e luz para a vida de Crawford. Foi uma amizade que floresceu rapidamente. Com o tempo, essa amizade começou a se transformar em algo mais profundo. Crawford percebeu que seus sentimentos por Houston estavam se aprofundando. A química entre eles era muito óbvia. Ficou claro que ambos sentiam muito mais um pelo outro do que apenas serem amigos. Houston também pareceu sentir essa mudança. A maneira como ela olhava para Crawford mudou. Era um olhar que demonstrava confiança e afeto. O vínculo deles logo se transformou em um relacionamento romântico, que era ao mesmo tempo emocionante e complexo. Elas compartilhavam momentos roubados juntas, muitas vezes em particular, longe dos olhos do público. Para as duas mulheres, foi uma época de exploração e descoberta. Houston não havia encontrado apenas uma amiga, mas também alguém com quem poderia se abrir e contar todos os seus segredos. Elas riam, conversavam até tarde da noite e compartilhavam seus sonhos e medos. As duas mulheres se sentiam felizes na presença uma da outra. Certa noite, enquanto as duas passavam algum tempo juntas no acampamento de desenvolvimento comunitário, onde ambas eram conselheiras, tudo mudou. Um dia depois do acampamento, estávamos apenas conversando. Havia algo ali que nos fez conectar. E naquele momento, nós dois nos encontramos e nossas bocas se tocaram, e esse foi nosso primeiro beijo. Foi incrível. De acordo com Crawford, o beijo foi inesperado, mas de alguma forma parecia certo. O beijo foi carinhoso e cheio de emoções não expressas. Naquele instante, o relacionamento deles mudou de amizade para algo muito mais profundo. Eu não sabia quanto tempo iria durar, mas estava apenas aproveitando o momento. Foi isso que fizemos. Aproveitamos, disse ela. Aquele beijo abriu a porta para um mundo secreto. Ambas sabiam que o que estavam iniciando não era típico de duas mulheres que estavam sob os olhos do público naquela época. O relacionamento era repleto de alegria, mas também de medo. Elas compartilhavam um vínculo que era intensamente pessoal, mas tinham que mantê-lo oculto. O mundo exterior não estava preparado para aceitar um amor como o delas. O setor musical, embora progressista em alguns aspectos, ainda estava impregnado de visões tradicionais sobre relacionamentos. Elas entendiam o que estava em jogo e ela afirmou que nunca foi fácil. Robin e Whitney iniciaram um romance secreto que durou anos.
O relacionamento delas teve muitos momentos de paixão e trocas de carinho, embora nunca tenham definido o que havia entre elas. Nunca falamos de rótulos como lésbica e gay, apenas vivíamos nossas vidas, e eu esperava que pudesse continuar assim para sempre. Eles encontraram paz e conforto um no outro, apesar de todas as pressões de serem famosos. Telefonemas tarde da noite, jantares tranquilos e escapadas de fim de semana se tornaram sua forma de fugir do mundo. Nesses momentos, elas eram apenas duas jovens apaixonadas, sem se preocupar com as expectativas do mundo ao seu redor. Nossa amizade era profunda. Éramos íntimos em todos os níveis. Não havia vergonha nos momentos físicos que compartilhávamos. Não havia vergonha, disse ela em sua entrevista com Jada Pinkett Smith. Entretanto, o relacionamento deles também teve seus próprios desafios. Houston estava particularmente preocupada com sua carreira e com o impacto que o relacionamento deles poderia ter sobre ela, especialmente em uma época em que as pessoas estavam sendo envergonhadas por isso. Ela temia a repercussão negativa, mas eles conseguiram superar isso, fazendo com que o amor deles se fortalecesse. Esse capítulo oculto de suas vidas foi repleto de alegria e dor. Crawford apreciava cada momento com Houston, mas também sentia o peso de suas circunstâncias. O amor que eles tinham era poderoso, mas tinha suas complicações. À medida que Houston se tornava mais famosa, ficava cada vez mais difícil manter o segredo do casal, e por isso, Houston teve de terminar o relacionamento. Ela havia acabado de assinar seu contrato com a gravadora Arista, de Clive Davis, em 1982, e não queria que nada interferisse em sua carreira. Crawford afirmou que, naquele dia, Houston queria que elas conversassem sobre seu relacionamento. Ela disse: "Tenho algo para você", e colocou a Bíblia em minhas mãos. Ela disse que eu não acredito que devamos continuar a ter relações físicas, que isso tornaria nossa jornada muito mais difícil se eles descobrissem sobre isso, acrescentando ainda que, vivendo esse tipo de vida, você poderia ir para o inferno. Crawford entendeu a situação dizendo que o mundo da música era um mundo que estávamos aprendendo e não queríamos que nada interferisse no caminho que ela estava seguindo. Ela continuou a ficar ao lado de Houston, afirmando que eu ainda a amava da mesma forma, e ela me amava, e isso era o suficiente. Ela se tornou assistente pessoal de Houston, e elas moraram juntas, enquanto a carreira dela crescia. Com a carreira de Houston em alta, ela se viu envolvida no turbilhão da fama e na atenção de vários admiradores. Entre eles estava Bobby Brown, um músico talentoso por si só, conhecido por seu carisma e sua personalidade controversa. Quando Houston e Brown se conheceram, houve uma química inegável que os uniu. Crawford percebeu isso imediatamente e sentiu uma sensação de pavor tomar conta dela. No início, Crawford tentou dar apoio. Ela entendia que Houston estava procurando um amor e uma conexão que pudesse mostrar ao mundo. Mas, à medida que o relacionamento de Houston e Brown progredia, ficou claro para Crawford que Bob não era a pessoa certa para Whitney. O vínculo entre eles era forte, mas muito destrutivo, e Crawford podia sentir as mudanças em Houston. A mulher, antes brilhante e alegre, começou a mudar sua maneira de agir, sua atitude influenciada pelo estilo de vida e pelas escolhas de Brown. Brown trouxe muito entusiasmo para a vida de Houston, mas também a apresentou a um mundo de instabilidade. A paixão do casal era evidente, mas muitas vezes era repleta de drama. À medida que Houston continuava a se apaixonar mais por Brown, Crawford se sentia cada vez mais deixada de lado, afirmando que isso doía mais do que tudo. Não parecia que ela estava me traindo, parecia mais que ela estava me deixando de fora. O mundo secreto deles, antes vibrante e gratificante, começou a ficar tenso, e isso a incomodou profundamente. Nas conversas, Houston começou a se afastar. Onde antes eles compartilhavam tudo, agora havia lacunas e hesitações. Crawford tentou expressar suas preocupações, mas Whitney era obstinada e determinada a trilhar seu próprio caminho. Ela estava apaixonada e acreditava que poderia administrar seu relacionamento com Brown, apesar dos avisos das pessoas ao seu redor. Crawford se sentia impotente, observando a mulher que amava ficar cada vez mais distante, fascinada pelo charme magnético de Brown. A tensão aumentava à medida que a influência de Bob sobre Whitney se aprofundava. Ele tinha um histórico complicado de lutas, e Robin temia que sua presença ofuscasse o talento e o potencial de Whitney. Apesar de suas preocupações, Whitney estava comprometida com seu novo relacionamento, e Robin sentiu seu coração partido. O casamento de Whitney com Bob selou o destino de Robin. Apesar da alegria do casamento para Whitney, Robin sentiu como se tivesse chegado a um ponto sem volta. Robin sentiu que Whitney havia desistido de sua história de amor, e que a tortura era demais para suportar. O foco de Whitney mudou. Sua carreira musical, que antes era um sonho que ela compartilhava com Robin, agora estava entrelaçada com o mundo de Bob, que era muito caótico. Com o passar dos anos, os sinais dos problemas no relacionamento de Whitney e Bob se tornaram mais evidentes.
Era um amor apaixonado, mas ao mesmo tempo instável. O casal brigava com frequência em público e começaram a se espalhar rumores sobre seus problemas. Os amigos e a família de Whitney expressaram suas preocupações, mas Whitney se recusou a ouvir, convencida de que poderia lidar com os problemas. O coração de Crawford doía ao ver Houston lutar contra seus demônios. A mulher que antes a abraçava com amor, agora estava travando uma guerra que parecia não querer vencer. Ela dizia que esperava que Houston percebesse o que estava acontecendo e caísse em si algum dia. Quanto mais eu via e ouvia, mais bagunçada ficava a situação. Achei que ela se cansaria disso. Quero dizer, Whitney tinha muito orgulho e força de vontade, mas toda vez eu pensava que seria assim, não era. Por fim, o relacionamento de Whitney e Bob afetou a carreira dela. As pressões de sua vida conturbada juntos se infiltraram em seu trabalho, arruinando tudo. Antes uma cantora famosa, com uma voz poderosa, as apresentações de Whitney começaram a sofrer. Robin, antes sua maior apoiadora, agora se sentia desamparada. A conexão que elas compartilhavam era uma sombra do que era antes, e Robin ficou de luto pela perda de seu relacionamento outrora belo. Eu a amava, e não havia nada de errado em amá-la. E ela estava me amando por mim. Eu não precisava fazer nada. É assim que deve ser em amizade. Estávamos conectados, mas não era para ser. Com o passar do tempo, Robin chegou a uma conclusão. Era realmente importante para ela contar a história de Whitney. Eu me senti compelida a me levantar naquele momento, não apenas para elevar seu legado, mas para honrar nossa amizade, porque amigos não são algo que você deva simplesmente jogar fora. Você tem sorte de dizer que tem uma amiga, e uma amiga que você tem durante toda a sua vida. Robin passou anos em silêncio, mas sentiu-se compelida a compartilhar sua verdade na esperança de que isso ajudasse outras pessoas em suas situações também. Ela então começou a escrever seu livro de memórias, A Song for You, My Life with Whitney Houston, incorporando a narrativa de seu relacionamento. Ela escreveu todos os belos momentos, a profunda conexão que eles tinham e as lutas que enfrentaram juntos. Foi uma experiência triste, que a levou a processar a dor da separação e o amor que um dia foi tão vibrante. Crawford, no entanto, viu-se inesperadamente atingida por uma reação negativa quando se aproximava da conclusão de seu livro. A família de Whitney ameaçou entrar com uma ação legal contra ela por causa das possíveis consequências. A única coisa que os preocupava era como sua revelação afetaria o legado e a imagem pública de Whitney. Robin ficou chocada porque queria homenagear a memória de Whitney, não manchá-la. O irmão de Whitney, Gary, quando perguntado sobre o relacionamento que Whitney e Robin compartilhavam, disse: "Era maligno, era perverso." Robin estava sob pressão devido a essas ameaças e à turbulência emocional que as acompanhava. Mas ela lutou para decidir se deveria continuar com a publicação. Eles haviam se amado, realmente se amaram, e esse foi um amor doloroso. Robin queria contar a história deles, mas também não queria invadir a família de Whitney. Robin deixou claro que não estava tentando explorar a vida de Whitney, mas sim contar a verdade sobre o relacionamento que eles compartilhavam. Seu objetivo era falar sobre a complexidade do amor deles e o alcance do vício e da fama. No entanto, a família continuou a se manter firme, temendo a repercussão negativa de sua história. Robin se viu na mesma situação. Ao relembrar os momentos que passaram juntos, as lágrimas, as risadas, o amor que criou a vida de ambos. Deixar que a história que eles viveram não fosse contada era doloroso. O sigilo que havia mantido o relacionamento deles em segredo era agora uma ameaça ao seu legado. Apesar dos desafios, Robin sentiu a urgência de compartilhar a verdade deles. Ela acreditava que a história de amor deles poderia ajudar outras pessoas a entender as dificuldades de relacionamentos ocultos e o impacto da fama. A história deles era uma história de força e resistência, e merecia ser contada. No final, Robin tomou a difícil decisão de continuar com o livro. Ela sabia que causaria muita polêmica, mas achou necessário honrar o amor deles. O relacionamento de Whitney com outras celebridades. Quando Robin contou seu próprio relacionamento com Whitney, ficou claro que a jornada de Whitney não foi das mais simples no que diz respeito a seus relacionamentos. Ela foi repleta de relacionamentos complexos, e cada um deles desempenhou um papel importante na formação de sua vida. No início da década de 1980, quando Whitney começou a ganhar popularidade, ela chamou a atenção de muitas celebridades. Um de seus primeiros relacionamentos notáveis foi com um dos irmãos Jackson, Jermaine Jackson. O relacionamento deles foi um grande escândalo no setor musical, pois Jermaine era casado na época em que ele e Whitney tiveram um caso. Os dois foram muito comentados na mídia, mas logo o relacionamento acabou e foi imediatamente esquecido, pois eles negaram qualquer coisa que tivesse acontecido, e a carreira de Whitney crescia rapidamente. À medida que a popularidade de Whitney crescia, cresciam também os rumores sobre sua vida amorosa.
Ela era frequentemente associada a outras pessoas famosas, como Eddie Murphy, com quem compartilhava uma estreita amizade. Eles tinham uma química muito visível, e os fãs sempre se perguntavam sobre a natureza de seu relacionamento. Mas Robin, em seu livro de memórias, afirmou que nunca foi mais do que uma amizade, embora Whitney quisesse mais. Ela afirmou que houve uma ocasião em que Whitney apareceu na casa de Ed sem avisar, vestindo apenas lingerie e um casaco de pele para disfarçar, enquanto levava um bolo para surpreendê-lo em seu aniversário. Ed se recusou a deixá-la entrar, mas depois lhe deu um anel de diamante como forma de desculpas. De acordo com Crawford, Ed nunca levou Houston a sério, e no dia de seu casamento com Brown, enquanto ela se preparava, ele ligou para tentar cancelar o casamento, dizendo: "Não se case com Bob, ele não presta." Entre 1985 e 1987, Whitney também namorou o quarterback do Philadelphia Eagles, Randall Cunningham, que ela dizia ser alguém com quem sempre podia contar, dizendo: "Randall é um jovem caloroso, muito atencioso, muito generoso e amoroso. Ele é um atleta excelente e talentoso. Tenho muito respeito por ele, porque é muito difícil entrar em campo e bater cabeça e ser batido. Ele é alguém com quem posso conversar. Randall é um cristão. Ele é uma boa pessoa." Durante todo esse tempo, Whitney ainda manteve sua amizade com Robin Crawford. No final da década de 1980, em 1989, Whitney já havia se estabelecido como um ícone da música, lotando arenas e quebrando recordes. Foi nessa época que ela conheceu Bobby Brown, um astro em ascensão que havia feito sucesso com o New Edition. Eles se cruzaram em um show de premiação do Soul Train Music, e a química foi imediata. O carisma e a confiança de Bobby atraíram Whitney, e ele logo se tornou uma parte importante de sua vida. O relacionamento de Whitney e Bobby cresceu rapidamente. O casal começou a namorar em 1989, e a mídia não se cansava de contar a história de amor deles. Eles eram frequentemente vistos juntos em eventos, e sua química era elétrica. Mas o romance deles era observado pelos olhos do público, e era intenso. As pressões da fama estavam evoluindo para Whitney, e a energia selvagem de Bobby a cativava. Em 1991, Brown pediu Whitney em casamento, e, em 18 de julho de 1992, os dois se casaram na propriedade de Whitney. No início, tudo parecia um conto de fadas, mas o conto de fadas logo se desfez após o casamento. O casal tinha suas carreiras, e a atenção do público sobre eles só aumentava. Todos sabiam que Bobby tinha uma reputação de bad boy, e o relacionamento deles estava destinado a ser difícil. Presa em um turbilhão de emoções, Whitney lutou contra as pressões de sua carreira e de seu casamento. O casamento de Whitney e o mau comportamento de Bobby criaram divisões entre ela e aqueles que a amavam. Ela estava perdendo seu sistema de apoio e não podia nem mesmo confiar na única pessoa que realmente amava, Robin, o que a fez se sentir ainda mais sozinha. Começaram a se espalhar rumores de que Brown a havia traído com muitas pessoas, e falava-se de um incidente em que Brown supostamente havia batido em Whitney. Em 2003, esses rumores foram confirmados quando ele foi acusado de agressão após uma briga com ela. Uma série de escândalos continuou durante o casamento. Sua imagem pública começou a mudar e sua reputação, antes perfeita, estava sendo questionada. Isso era bom para a mídia, pois cada passo em falso se tornava uma história que eles podiam usar para fazer Whitney parecer ruim. Apesar de todos esses desafios e lutas crescentes, Whitney continuou a falar de seu amor por Bobby. Ela acreditava que poderia salvá-lo e, por sua vez, salvar a si mesma. Essa crença se tornou uma força motriz em sua vida, levando-a a insistir mais no casamento, por mais sombria que fosse a realidade da situação deles. O amor de Whitney por Bobby e seu desejo de protegê-lo a levaram para o caminho da autodestruição. Whitney tentou várias vezes buscar ajuda e colocar sua vida de volta nos trilhos. Toda vez que ela se assumia, parecia que havia uma chance de ela voltar à sua antiga glória. Entretanto, seu relacionamento com Bobby era um desafio para escapar. Whitney teve dificuldade em tentar romper esse ciclo de vício e o casamento problemático, e acabou sendo puxada de volta para os mesmos velhos hábitos. O vício de Whitney e seu impacto em sua carreira. À medida que a luta de Whitney contra o vício se agravava, o efeito que isso tinha sobre sua vida pessoal e sua carreira se tornou excessivo, levando-a a pedir o divórcio em 2006 e a obter a custódia de sua filha de 14 anos, Bobby Christina Brown. Essa separação de Bobby foi o início de uma espiral descendente desoladora, que resultaria em sua trágica morte. Após o divórcio, Whitney Houston estava determinada a reconstruir sua vida. Mas embora a separação de Bobby Brown tenha sido o início de um novo capítulo, estava longe de ser uma história limpa. A luta de Whitney contra o vício, que havia se tornado difícil de controlar muito antes do fim do casamento, continuou a pesar sobre ela. Ela sempre falou abertamente sobre a pressão que sofria por estar sob os holofotes, as expectativas em relação a ela como uma estrela, um modelo e uma princesa pop perfeita.
Essas pressões, somadas aos problemas de sua vida pessoal, contribuíram para sua batalha contra o abuso de substâncias. A carreira de Whitney, que antes era definida por sua voz impecável e seu sucesso sem esforço, passou a ser repleta de contratempos, turnês canceladas e tempo na reabilitação. Após o divórcio, Whitney tentou ficar sóbria nos anos seguintes. Por várias vezes, ela foi para a reabilitação para tentar se libertar das garras do vício. Sua família e amigos próximos se uniram em torno dela, esperando que ela pudesse redescobrir a voz poderosa e o espírito alegre que um dia cativaram o mundo. Mas o vício é uma doença que não cede facilmente, e o caminho de Whitney para a recuperação não foi fácil. Ela continuava lançando músicas e fazendo turnês, mas o brilho de seu sucesso estava desaparecendo. Sua voz, que já foi chamada de a voz de uma geração, estava mostrando sinais de desgaste. As críticas eram mistas, e muitos fãs achavam que suas apresentações não eram mais o que costumavam ser. Whitney, no entanto, continuou tentando recuperar os holofotes em seus próprios termos. Uma de suas tentativas mais públicas de retorno foi em fevereiro de 2009, quando ela tocou 4 músicas na festa anual de gala pré-prêmio de Clive Davis. A apresentação foi recebida com muitos elogios e, em agosto do mesmo ano, Whitney lançou seu primeiro álbum em 7 anos, intitulado I Look to You. O álbum foi recebido com entusiasmo por seus fãs. Foi visto como seu retorno triunfal. A faixa título, em particular, tornou-se um símbolo de sua força e um grito de esperança. No entanto, muitos ainda acreditavam que Whitney poderia fazer melhor, com os críticos constantemente comparando seu trabalho mais recente com seus trabalhos anteriores. No final de 2009, Whitney saiu em turnê, mas sofreu muitos problemas vocais que fizeram com que algumas plateias a vaiassem e se retirassem durante suas apresentações. Tudo isso contribuiu para as dificuldades de Whitney. Em meio a tudo isso, o amor de Whitney por sua filha, Bobbi Kristina, permaneceu forte. A relação entre mãe e filha era profunda. De muitas maneiras, Bobbi Kristina cresceu à sombra da fama de sua mãe e, por extensão, de suas dificuldades. O desejo de Whitney de proteger a filha das mesmas pressões que ela enfrentava sempre foi claro, mas os problemas da vida pessoal de Whitney já a haviam afetado profundamente. Bobbi Kristina idolatrava sua mãe. Ela era a maior defensora de Whitney, apoiando-a em todos os momentos altos e baixos. Por sua vez, o amor de Whitney por Bobbi Kristina era feroz e protetor. Ela falava com frequência sobre como Bobbi Kristina era a razão pela qual ela queria ficar limpa e se manter forte. Mas, à medida que as lutas de Whitney continuavam, tornou-se difícil estabelecer uma linha divisória entre pai e filha. A filha, ainda adolescente na época do divórcio, estava agora testemunhando a mãe sucumbir ao vício. Em 2012, Whitney Houston estava se preparando para outro retorno. Recentemente, ela havia concluído as filmagens de um papel no filme Sparkle, um remake do drama musical de 1976. O objetivo do filme era mostrar que ela nunca desistiu. Uma chance de ter seu momento ao sol e mostrar ao mundo quem ela era. Mas os demônios de Whitney nunca estiveram longe dela. O mundo ficou chocado ao ouvir a notícia de que a grande Whitney Houston havia morrido em 11 de fevereiro de 2012. Horas antes de participar de uma festa pré-Grammy, ela foi encontrada inconsciente na banheira de seu quarto de hotel no Beverly Hilton. Uma pequena colher ao seu lado continha uma substância branca semelhante a um cristal e um pedaço de papel branco enrolado que indicava quais drogas ela havia usado antes de morrer. Eles tentaram reanimá-la, mas não obtiveram sucesso, e ela foi declarada morta no local. Doença cardíaca e uso de cocaína foram considerados causas contribuintes da morte, e afogamento acidental foi considerado a causa real da morte. A morte de Whitney foi uma perda devastadora, não apenas para seus fãs, mas também para sua família, especialmente para sua filha. Sua morte foi o fim inevitável de um longo e doloroso declínio que se manifestou em público, e muitas pessoas sentiram que isso estava chegando. A verdade era que Whitney Houston, a mulher com a voz de ouro, havia morrido aos 48 anos. A amiga e confidente de longa data de Whitney, Robin Crawford, foi uma das pessoas mais afetadas. Robin levou a morte de Whitney muito a sério. Não foi apenas a perda de uma estrela, foi a perda de uma amiga e de alguém que ela amava muito. Em seu depoimento, quando perguntada sobre a morte de Whitney, ela desabou dizendo: "Agora não consigo acreditar que nunca mais vou abraçá-la ou ouvir sua risada. Eu adorava sua risada, e é disso que sinto mais falta." Em 2019, ela lançou seu livro de memórias, A Song for You, My Life with Whitney Houston, que nos deu uma pequena janela para a vida de Whitney fora dos holofotes e a pressão constante que ela sofreu antes de falecer. A perda de sua mãe foi difícil para Bobbi Kristina. Bobbi Kristina era incrivelmente próxima de Whitney, então sua morte deixou um buraco impossível de ser preenchido. Nos anos que se seguiram à morte de Whitney, ela também estava enfrentando suas próprias batalhas contra o vício e a saúde mental, que só pioravam.
A vida de Bob Christina terminou de forma horrivelmente semelhante à de sua mãe. Em janeiro de 2015, Bob Christina foi encontrada inconsciente em uma banheira em sua casa na Geórgia. Ela morreu em 26 de julho de 2015, aos 22 anos, depois de ficar em coma por meses. Ela morreu de pneumonia lobar complicada por intoxicação por drogas. No espaço de poucos anos, Whitney e sua filha deixaram sua família e seus fãs perplexos. A tragédia começou com a espiral descendente de Whitney, que parecia ter completado o círculo, deixando um rastro de dor para trás. Desde sua morte, houve tentativas de preservar o legado de Whitney. Documentários, livros e lançamentos póstumos nos deram um vislumbre mais completo da vida da mulher por trás da voz, e todos eles revelaram que ela tinha falhas, era vulnerável e muito humana. Aqueles que conheceram e amaram Whitney, como Robin Crawford, sempre se lembrarão de como ela era calorosa, generosa e alegre para muitos por meio de sua música. A voz de Whitney sempre será o padrão de ouro para os fãs, um chamado para lembrá-la como imensamente grande, em meio a uma dor inimaginável. A vida de Whitney Houston foi cheia de altos e baixos. Como muitas estrelas, ela foi uma chama brilhante que se acendeu cedo demais. Sua morte trágica foi um lembrete das pressões que vêm com a fama, mas sua música, aquela voz perfeita, será para sempre seu presente duradouro para o mundo. Se você gostou do vídeo, não saia do lugar. Basta clicar em qualquer um dos cartões que estão aparecendo na sua tela agora mesmo e obter ainda mais conteúdo interessante. Obrigado por assistir e esperamos você no próximo vídeo.